Como a pessoa narcisista costuma projetar nos outros aquilo que ela gostaria de ser, as qualidades que ela admira, por exemplo, mas que sente que perdeu ou nunca teve, ela acaba idealizando quem representa essas qualidades, como uma forma de se conectar indiretamente com essa imagem idealizada. Ao mesmo tempo, como ela não sabe lidar com sentimentos negativos, como vergonha, a inferioridade, a raiva, ela transfere esses sentimentos para alguém. Ela vomita esses sentimentos para que o outro sinta por ela. Ao invés dela reconhecer esses aspectos negativos dentro de si, ela projeta em outra pessoa, tratando esse outro como se fosse o verdadeiro problema. Isso é um mecanismo de defesa chamado projeção. Essa dinâmica, ela também acontece com muita intensidade dentro da família. Muitas vezes a pessoa narcisista escolhe um dos filhos para representar tudo o que ela admira. Esse filho vira uma extensão do seu ego, o chamado filho dourado. Já o outro filho recebe tudo que essa pessoa narcisista rejeita em si mesmo. Esse filho vira o bode expiatório, alvo constante de críticas, de desprezo e desvalorização. O filho dourado é como um ouro. Ele é perfeito, ele é brilhante, ele é sem defeitos. É a fonte de orgulho. É aquele filho que a pessoa narcisista escolhe para carregar a imagem ideal que ela tem de si mesma. Ou seja, é o filho que representa o que a pessoa narcisista quer ver em si: a força, a inteligência, a beleza, a obediência, o sucesso e etc, né? A pessoa narcisista usa esse filho para se sentir superior e admirada. Ela projeta todas as qualidades desejadas nesse filho e coloca ele num pedestal. Esse filho dourado, ele é elogiado, muitas vezes até em excesso, principalmente na frente dos outros. É o filho protegido, bajulado, tratado como especial. Ele é usado como vitrine para mostrar ao mundo como esse narcisista é um ótimo pai, é uma ótima mãe. Esse filho, ele não pode errar, porque ele representa o melhor do narcisista. E é aí que está um grande problema, porque a pessoa narcisista exige desse filho uma obediência e uma lealdade total. Ele não é amado pelo que ele é de verdade. Ele é amado porque ele é como um troféu vivo. Ele é uma extensão do próprio ego dessa pessoa narcisista. Se esse filho dourado começar a questionar essa pessoa narcisista, começar a mostrar autonomia emocional ou começar a fazer suas próprias escolhas, esse narcisista ou essa narcisista se sente traído. E é aí que esse narcisista pode retirar todos os privilégios desse filho dourado. Ele pode ser descartado, desvalorizado ou até rebaixado ao papel de bode expiatório. Ele só é valorizado enquanto ele serve ao ego dessa pessoa narcisista. Já o filho bode expiatório é quem paga o preço emocional pelos conflitos que a pessoa narcisista não quer enfrentar em si mesma. É quem leva a culpa mesmo quando não tem culpa nenhuma. Como a pessoa narcisista tem dificuldades em lidar com os seus próprios sentimentos negativos, ela não reconhece a parte ruim que tem nela, então tudo que ela não gosta em si mesmo, ela enxerga e ataca nesse filho. Se a pessoa narcisista, por exemplo, sente que ela é fraca, ela vai chamar esse filho de fraco. Se ela se sente insegura, ela vai criticar esse filho por ser incapaz ou problemático. Esse filho bode expiatório vira o alvo automático das coisas ruins. Se algo está errado na casa, se algo está errado nas finanças, nos relacionamentos ou até no humor dessa pessoa narcisista, é esse filho quem causou o problema. Mesmo que ele não tenha feito nada, essa pessoa narcisista precisa que alguém carregue essa culpa para ela manter a ilusão de que ela mesma é perfeita ou inocente.
Esse filho, ele não recebe amor, ele não recebe apoio emocional, pelo contrário, ele é criticado por quem ele é criticado pelo jeito de ser, ele é ignorado quando precisa de afeto ou de atenção, ele é rejeitado emocionalmente e muitas vezes até fisicamente, ele é tratado como o erro da família. Tem situações mais graves que esse filho ele é humilhado na frente dos outros membros da família ou até mesmo pessoas de fora, amigos dessa pessoa narcisista. Esse filho, muito provavelmente, vai crescer com um sentimento muito profundo de rejeição, de invalidação, de abandono e confusão emocional. E mesmo que esse filho, bode expiatório, tire notas boas, seja educado, seja esforçado ou gentil, nada agrada esse narcisista. Nada vai fazer essa pessoa narcisista aceitar esse filho e ter bons olhos para ele. Porque a função inconsciente desse filho é carregar a sombra dessa pessoa narcisista. Então não importa o que ele faça, o narcisista sempre vai encontrar uma falha, porque esse filho ele é o espelho onde o narcisista joga o que ele recusa a enxergar em si mesmo. Então, mesmo crescendo debaixo do mesmo teto, esses filhos têm experiências completamente diferentes com o pai ou a mãe narcisista. Um é exaltado, protegido, elogiado, o outro é rejeitado, criticado e invisível. É uma diferença tão extrema que parecem que eles foram criados por pessoas diferentes, em famílias diferentes e até em lugares diferentes. Ao dividir os filhos em bom, que é o filho dourado, e ruim, que é o filho bode expiatório, essa pessoa narcisista constrói uma narrativa onde ela nunca é o problema. E essa divisão, ela é também muito estratégica. Essa divisão reforça a ilusão de que esse narcisista é um bom pai, é uma boa mãe, já que um dos filhos está indo muito bem e o outro é quem dá trabalho. Quando esse filho, bode expiatório, reage com dor, com revolta ou confusão, o que é esperado? A pessoa narcisista usa isso como prova de que ela estava certa o tempo todo a respeito desse filho. Tá vendo como ele é problemático? Ela é sempre dramática. Só o outro filho me respeita. Essa reação emocional do bode expiatório valida a narrativa falsa que esse narcisista construiu para si mesmo e para os outros. E se esse filho, bode expiatório, rompe o ciclo, se esse filho cresce, se desenvolve e conquista uma vida emocional, profissional estável, se esse filho se dá bem na vida, a pessoa narcisista não reconhece o mérito real desse filho. Em vez disso, numa tentativa de roubar o crédito, a pessoa narcisista tenta se apropriar da conquista, dizendo coisas como: ele puxou a mim, sempre teve isso no sangue, foi porque aprendeu comigo, só conseguiu porque eu fui rígido. Ver o filho, bode expiatório, se dar bem na vida é uma ameaça à imagem que essa pessoa narcisista construiu. Qual que era a imagem? De que esse filho era o problema, de que esse filho era o fraco, de que esse filho era o ingrato, era o desajustado. A vitória do bode expiatório expõe a injustiça dessa dinâmica familiar. E o narcisista ele não quer lidar com essa verdade. Por isso, para não admitir que ele estava errado ou que esse filho venceu, apesar dessa dinâmica familiar muito tóxica, o narcisista ou a narcisista reescreve a história para continuar no centro. Ou seja, a pessoa narcisista altera a narrativa dos fatos, mesmo que precise distorcer totalmente a realidade, dizendo que foi difícil, mas sempre esteve presente, que foi muito dura, mas ensinei tudo o que ele ou ela sabe, que esse sucesso só existe porque foi muito exigente e que no fundo esse filho, essa filha sempre teve muito de mim. Essa pessoa narcisista não reconhece o dano e nem a superação desse filho bode expiatório. Ao invés disso, ela refaz a história de um jeito
que ela se proteja e que ela ainda se mantenha no centro de tudo, como se nada tivesse acontecido sem ela.